Fabrício Queiroz está de volta e agora, nesses últimos dias, o que a gente viu foi uma série de áudios do WhatsApp que vazaram de conversas do Queiroz com alguém. Quem é o interlocutor do Queiroz a gente não sabe. O que a gente sabe é que o Queiroz disse, e ele disse coisas comprometedoras sobre o Flávio Bolsonaro, sobre a atuação dele como parlamentar. E uma imagem que surge nessas conversas do Queiroz é completamente diferente da imagem que a gente viu nos últimos meses, quando estourou o escândalo da rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. Isso foi uma denúncia que surgiu no final do ano passado, começo desse ano, na transição ali, aproveitando a posse do presidente Bolsonaro, e tem contaminado a figura do Bolsonaro, do presidente, quando um filho dele está envolvido nessa acusação de corrupção. O Fabrício Queiroz, ele é amigo da família Bolsonaro, do clã Bolsonaro, amigo de décadas, na verdade, e era assessor parlamentar no gabinete do Flávio Bolsonaro. Segundo denúncias, era quem organizava o esquema de rachadinha no gabinete. Então é alguém que sabe muita coisa, é alguém perigoso para a família Bolsonaro. E é surpreendente que ele ainda esteja por aí circulando livremente. E simples fato de o Queiroz não ter desaparecido de vez, talvez demonstre algo muito grave nessa história. Semana passada saiu um artigo muito bom mesmo no El País, intitulado "No Rio de Janeiro, a milícia não é um poder paralelo, é o Estado", que é uma entrevista com o sociólogo, com José Cláudio Souza Alves, no qual ele fala sobre o poder da milícia no Rio de Janeiro. E mais do que isso, os vínculos que existem entre a família Bolsonaro e as milícias cariocas. Numa das perguntas aqui, o sociólogo diz o seguinte: pode ser que esse cara, ele se refere aqui ao Fabrício Queiroz, fazia uma ponte. Ele era um assessor, mas ao mesmo tempo ele cumpria duas funções. Ele ganha o respaldo político do Flávio Bolsonaro, ele faz o elo direto da milícia com esse gabinete. Dos interesses dessa milícia e dos que são servidos por essa milícia direito com esse gabinete. Ao mesmo tempo ele cresce na estrutura da milícia. Não sei qual é o histórico dele, mas de repente ele já estava na estrutura da milícia e já movimentando dinheiro. Então, por exemplo, se ele for uma frente, um cara que está na organização, por exemplo, de cobrança de taxa de segurança, ele está movimentando dinheiro, muito dinheiro. E de repente ele vai movimentar parte desse dinheiro dentro de sua conta pessoal. É uma estrutura de organização que ele criou. Então esses 7 milhões de reais pode ser isso. Nesse artigo, nessa reportagem, o que você vê é a profunda influência que as milícias conseguiram conquistar nas comunidades cariocas. Ao ponto que elas agora influenciam na política. Elas elegem candidatos. Elas criam e elegem políticos. Os políticos dependem disso. E para criar uma íntima relação orgânica entre essas duas esferas, as milícias e os políticos, há uma inserção de pessoas, de milicianos dentro da estrutura política. Então Queiroz pode ser o elo mais claro e mais nítido que a gente tem entre a família Bolsonaro e as milícias cariocas. Possivelmente, se a gente for analisar a relação entre o Bolsonaro e esses grupos, a gente vai perceber como eles são importantes para a eleição da família Bolsonaro. Como compõe um importante percentual eleitoral deles. Porque nessa reportagem que você vê também é o controle que as milícias exercem sobre os eleitores em suas comunidades. Que eles vendem pacotes fechados da comunidade para o candidato. Todos aqui vão votar agora no Bolsonaro. Todos aqui vão votar em tal vereador, em tal deputado. A gente está falando de uma estrutura criminosa que controlou muitas comunidades no Rio de Janeiro, ao ponto que hoje controlam até inclusive o tráfico de drogas nas comunidades. Eles alugam boca de fumo para traficantes. O que você viu ao longo das últimas décadas foi a tomada desses espaços, a ocupação desses espaços, a ocupação militar desses espaços por agentes de segurança ou ex-agentes de segurança, policiais militares, policiais civis, bombeiros, gente do exército, e de repente viu que tinha um campo altamente lucrativo ali e que eles poderiam explorar, que eles poderiam lucrar e exercer poder sobre aquela região. Como eu disse no começo ali, nesses áudios do WhatsApp, você vê um contraste entre a figura que foi consolidada na imprensa do Queiroz como um coitadinho, como alguém que tinha uma doença grave, um câncer que precisava tratar, se fazendo de coitado, com a voz meio chorosa, com a voz meio embargada, falando baixinho, dizendo que precisava de ajuda, que ele era responsável por tudo que aconteceu no gabinete, que o Flávio Bolsonaro não sabia de nada, que ele era que fazia esse esquema sem o consentimento do Flávio Bolsonaro. E nesses áudios recentes agora você vê alguém que tem voz de bandido, que age como alguém que orquestra as coisas, que organiza as coisas. Não é um santinho, é um criminoso falando. Alguém que entende como operar, como trabalhar e como exercer influência também sobre as pessoas. Ele fala de cargos disponíveis no gabinete do Flávio Bolsonaro, de que você pode chegar lá e tem 500 cargos disponíveis em comissões dentro de Brasília. É alguém que alerta sobre os riscos da investigação, que se forem a fundo nisso, se o Ministério Público for atrás deles, vão descobrir coisas graves. E de fato ele tem razão. Porque se forem investigar a fundo a família Bolsonaro e os vínculos com as milícias, vão descobrir coisas muito sérias. Já em 2007, o Flávio Bolsonaro defendia a legalização das milícias, e que elas eram favoráveis para as comunidades, que elas erradicavam as comunidades do crime. Então os vínculos entre eles é antigo, não é de hoje não. Foi alguém que pautou sua trajetória como parlamentar legitimando esses criminosos nas comunidades.
dizendo que era uma consequência da ausência do Estado e que eles eram benéficos para a população pobre do Rio de Janeiro. E agora, para piorar a situação, você tem a denúncia ainda da TV Globo, do Jornal Nacional, vinculando suspeitos de terem matado a Marielle Franco, executado a Marielle Franco no Rio de Janeiro, com a família Bolsonaro também. O caso Queiroz ele não revela apenas um esquema de corrupção no gabinete do Flávio Bolsonaro, como revela algo muito mais profundo do que isso. Essa íntima ligação entre o Estado e organizações criminosas no Rio de Janeiro. E esses áudios recentes do Queiroz demonstram que ele ainda está operando, que ele ainda está trabalhando nessas questões. Ainda criando essas pontes entre política e milícias. E logo após o vazamento desses áudios, o que se viu foi um trabalho também na internet para abafar isso, para desviar o foco dos áudios do Queiroz para outras questões, como o vídeo que o Bolsonaro publica em sua conta pessoal no Twitter, mostrando o leão acossado na savana, por hienas. Jogar distrações para as pessoas, frases, afirmações esdrúxulas para que as pessoas olhem para outras coisas. E também ressuscitar o caso do Celso Daniel. Então sempre quando há algum tipo de denúncia que envolve o Bolsonaro e sua família, as milícias virtuais bolsonaristas entram em operação para blindar o presidente e para desviar o foco. Para que você não pense sobre isso, pense sobre outra coisa. Não olhe para o Queiroz, olhe para o Celso Daniel. Certamente essa investigação sobre o Queiroz pode revelar coisas profundas sobre isso. Por outro lado, naquela reportagem do El País, há um tom pessimista em relação a isso. Porque a estrutura da milícia é tão organizada agora, e é tão abrangente, que parece ser intocável. Pode pegar uma pessoa ou outra, mas dificilmente abala a estrutura financeira e territorial deles. Como disse a reportagem, a milícia não é um poder paralelo no Rio de Janeiro, mas é o Estado. Como é que você desvincula o Estado de si próprio, quando eles estão intimamente vinculados? Como você faz isso? Quem vai ter coragem de confrontar esse cenário? Porque quem faz isso, ou é ameaçado de morte, ou é obrigado a andar com escolta policial 24 horas por dia, ou é executado. Quem vai ter coragem de confrontar esse cenário no Rio de Janeiro? O presidente, que faz parte disso? Eu quero saber o que vocês pensam sobre esses áudios que vazaram do Queiroz aqui, o que isso revela sobre o Queiroz principalmente, mas também sobre o clã Bolsonaro e as relações íntimas dessa família com as milícias. E qual é a solução para isso? Como enfrentar algo que está tão entranhado na política também? Quero saber o que vocês pensam? Deixe aqui no comentário, deixe o joinha, assine o canal da Carta Capital e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.